Sejam todos bem-vindos ao Lumetoque. A Expo Direto recebe vocês de braços abertos. O programa de hoje vai mostrar a força do agronegócio. A Expo Direto 2016 levou milhares de produtores à cidade de Não Me Toque. Alguma coisa a gente sempre consegue aprender de novo. 500 expositores e perto de 250 mil pessoas vieram saborear esse evento cooperativista. Nós começamos regional, estadual, nacional, Mercosul e hoje há muitos anos internacional. Câmara de Vereadores da cidade homenageou o vice-presidente do BRDE com o troféu Semente de Ouro. É uma homenagem quase que de cumplicidade com o cooperativismo, com o agronegócio. Fórum do Milho debate as tendências de mercado para essa cultura tão essencial. Proteína nobre é uma ração que dá 30% de soja e 70% de milho. Você vai voar conosco para entender o dinamismo desta que é a maior feira do sul do país. Fiquem conosco. Olá, amigos. O roteiro de hoje nos leva até Não Me Toque, cidade que fica na região do Planalto Médio do Rio Grande do Sul. Um município que tem pouco menos de 17 mil habitantes se transforma quando a Expo Direto é realizada. A população local cresce quase 15 vezes e este ano não foi diferente. 250 mil pessoas passaram pelo parque. Sejam todos bem-vindos ao Lumetoque. A Expo Direto recebe vocês de braços abertos. Convite feito, convite aceito. Mas para entender a importância da Expo Direto para o agronegócio brasileiro, a gente precisa ter um olhar mais amplo. E isso só é possível aqui de cima. São 84 hectares de feira que revelam uma inesgotável força produtiva. Lá embaixo está um Brasil sem crise, distante do pessimismo. Ele é a ponta, ele é aquilo que faz com que a balança comercial seja positiva. Evidentemente, dificuldades sempre se apresentam quando uma economia global tem as suas dificuldades. Mas aqui é um exemplo, aqui é uma escola da inovação. Na solenidade de abertura, que contou com a presença do governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, foi possível dimensionar a grandeza do evento. O plenário ficou pequeno para tanta gente. Esse é o cooperativismo que une e faz prosperar. Principalmente nesse momento que o país passa, infelizmente, uma grave crise política, crise econômica, crise de ética e de valores. E o cooperativismo, mais uma vez, é um colchão de amortecimento, a exemplo do que foi na crise financeira global em 2008 e 2009. Então, o cooperativismo brasileiro mostra, e aqui é um exemplo, uma prática visível e clara, essa situação do amortecimento por conta dos valores, princípios praticados pelo cooperativismo. Primeiro por isso, por sua doutrina, suas origens e o seu compromisso na responsabilidade para com o associado, a comunidade onde ele está inserida e a geração de toda essa riqueza fica onde está a cooperativa instalada e atuando. Aqui está o Brasil diferente, o Brasil da oportunidade. Aqui está a demonstração para o Brasil e o mundo do que é possível se vencer todas as dificuldades, principalmente econômicas, através do trabalho, da luta, da terra. Deus foi bondoso com nós, todo é o clima, sol, chuva, terra, tecnologia e o homem, que faz essa grandeza que é o setor agropecuário do país. A Expo Direto 2016, como habitualmente faz, realizou mais um Fórum Nacional do Milho. Aqui, especialistas do Brasil e do mundo debateram as tendências de mercado. Nós vemos uma consolidação desse recuo da área no verão, como tem acontecido muito no sul do Brasil, e essa grande expansão de área no Cerrado, no Mato Piba, a área que deve crescer em torno de 10% neste ano, né? O que torna a segunda safra uma safra imensamente maior do que a primeira. Devemos chegar esse ano próximo dos 60 milhões de toneladas de segunda safra.
O fórum discutiu ainda a questão de preços, a redução dos estoques e o possível recuo na produção total das próximas safras. Mas como o milho é uma cultura cara e vulnerável, o mercado está atento. A cada 20% de aumento na renda da família, dobra o consumo de proteínas nobres. Isso é muito importante e o mundo está fazendo isso hoje. Proteína nobre é uma ração que dá 30% de soja e 70% de milho. Portanto, essa é a proporção que nós vamos ter que sustentar, porque o Brasil já é praticamente, está emparelhado com os Estados Unidos como o maior produtor de soja do mundo. E no milho nós estamos longe, mas vamos ter que crescer, estamos crescendo e o mercado tem preferência pelo milho brasileiro. Eu acho que a ilustração do Kogo foi perfeita, né? O preço não melhora, o preço ele é relativo para os produtores que vendem é um, para os produtores que utilizam como insumo é outro, né? Eu acredito que a grande conclusão, grande virtude do fórum é a seguinte: existe esse tripé que a gente tratou aqui hoje: tecnologia, políticas públicas e mercado. A interligação é muito forte e muito importante. Apesar de nos últimos 30 anos a área plantada de milho ter aumentado mais de 2,5 milhões de hectares, muitas regiões ainda são dependentes desse alimento. Santa Catarina, que é um exímio exportador de carne, se tornou absolutamente dependente do grão. E o milho, por exemplo, é uma commodity que desequilibra todo o sistema. Hoje o estado tem um déficit de 3 milhões de toneladas ano. Mas Santa Catarina não é o único que enfrenta esse problema. Na hora de nós plantarmos milho, lá por agosto ou setembro, o milho precisava de 150 sacas por hectare para pagar a conta dessa lavoura. Era praticamente uma lavoura sem viabilidade econômica. Não plantamos, diminuímos a área de plantio. Nesse meio tempo, um plano econômico acabou tirando, o dólar mudou e acabamos exportando mais um pouco. Na exportação, está faltando milho no mercado e o milho simplesmente praticamente dobrou de preço para o produtor de carnes. Isso desequilibrou a cadeia. Mas essa cadeia vinha desequilibrada lá de trás. Ninguém está lembrando dessa história que há 2 ou 3 anos atrás o produtor que produz milho está pagando para produzir milho. Durante o fórum, os organizadores da Expo Direto, em conjunto com a Câmara Municipal de Vereadores de Não Me Toque, entregaram o troféu Semente de Ouro ao vice-presidente do BRDE e idealizador do Fórum do Milho, Odacir Klein. Foi um momento especial e simbólico. Esta, para mim, é uma homenagem quase que de cumplicidade com o cooperativismo, com o agronegócio, com a Cotrijal, com a Expo Direto, com o município de Não Me Toque e sua Câmara de Vereadores. E eu disse no pronunciamento, quando recebi a distinção, que para receber uma honraria tem que ser de alguém honrado. Esta Câmara de Vereadores, formada por vereadores honrados, representando uma população honrada, num evento de uma cooperativa que tem produzido muito no interesse público, num processo de cooperação e não um processo de corporativismo, é homenagem altamente significativa. Ele tem por objetivo homenagear as pessoas que são fundamentais foram ou são ainda fundamentais para o agronegócio, né, Expo Direto, que ajudaram, então tem essa finalidade e por isso o prêmio é entregue na feira. Este ano, 70 delegações estrangeiras participaram da Expo Direto. O número se assemelha aos anos anteriores, só que desta vez teve um potencial de negócios mais evidente. Elas vêm buscar máquinas e implementos agrícolas, né, porque é uma feira bastante caracterizada nisso, mas também os demais produtos do agronegócio, como grãos, e aí soja, milho, trigo e arroz, a parte de carnes, né, carne de gado, carne de frango e alguns de suíno. E esse ano está bastante sendo demandado a parte de energias alternativas, né? A Expo Direto continua sendo a atração no próximo bloco. Vamos falar da cultura de grãos, das exposições, de financiamentos e muito mais. A gente se vê. O quadro Relembrando vai fazer um resgate e uma homenagem. O resgate é do plantio direto, que com o solo coberto e uma boa drenagem ajuda no desenvolvimento das lavouras. A homenagem é para o engenheiro agrônomo Cristiano do Nascimento, que nos deixou no ano passado e ajudou muito nesse projeto. O plantio direto, tão badalado e difundido na década de 70, e o abandono do plantio em nível acabou gerando efeitos catastróficos,
principalmente com a volta da erosão e, por consequência, a perda dos nutrientes do solo. Por isso, em Campos Novos, sob a supervisão dos técnicos da Cocan, a orientação é manter o manejo correto, sempre com o solo coberto. O sistema de drenagem, por exemplo, é uma alternativa muito bem-vinda. Como tem chovido muito nos últimos anos e chuvas torrenciais com grandes volumes, esse sistema de contenção se tornou imprescindível. Dessa forma, os dutos impedem que materiais sólidos e orgânicos sejam levados para os rios, protegendo assim as nascentes. O sistema é simples e pode ser implantado com mangueiras de 100 e 150 milímetros, com as conexões e as emendas colocadas a 35 centímetros de profundidade. O bom é que o produtor não perde espaço de plantio e gasta pouco. Percebendo que a evolução do rompimento da camada superficial do solo vem constantemente, ano a ano, aumentando, e vendo que isso teria solução, nós fomos buscar essa solução fazendo com que essa água que está percolando fosse absorvida por uma canalização e essa fosse depositada nas calhas existentes dos mananciais e das rios e sangas nas proximidades. Seu Eduardo gostou tanto dos resultados que deseja implementar esse sistema de calha hídrica em toda a propriedade, que tem mais de 1.500 hectares de área. Nós vamos fazer em 100%. Já perdemos muito tempo com isso. E percebemos que não são despesas, são investimentos que logo vão ser retribuídos em satisfação, qualidade e em produtividade também. Sem esse tipo de duto, o senhor perdia muito em termos de produtividade? Perdíamos porque formava erosões enormes, passava com equipamento sobre isso, se perdia tempo, perdia a área, perdia produtividade e você, por si só, por ser um ser humano, vendo que aquilo estava errado, o maior dano era moral, porque estava vendo que estava fazendo uma coisa errada e não estava contendo esse erro. A orientação dos técnicos é que o solo não fique descoberto entre a janela de colheita de verão e a safra seguinte, que pode chegar a 5 meses. É um investimento que vai valer a pena porque ele não vai ter toda aquela água levando todo aquele solo bom que ele demorou anos para produzir, para conseguir ter um solo com uma textura boa, bem estruturado, ele não vai perder, ocasionando então uma produtividade um pouco melhor, né? O solo hoje está muito mais compacto em função de ter o plantio direto? Ele está um pouco mais compactado, mas não está deixando de produzir como antigamente. Está produzindo mais, tendo mais cobertura e cada tempo o produtor está dando uma correção nessa compactação. Além de preservar o solo, o sistema de calhas hídricas auxilia também na preservação ambiental. É mais um projeto adotado em caráter experimental que pode se tornar efetivo dependendo de seus resultados. Nos últimos 30 anos, com o advento do plantio direto, a erosão superficial do solo diminuiu bastante. Mas a gente percebe que as chuvas estão muito agressivas, né? E mesmo com o plantio direto, um dos nossos pecados também, nós não estamos mais fazendo o plantio direto como deveria ser feito, né? Com cobertura boa do solo. E com a velocidade da água está levando muito o nosso solo, né? E a gente sabe que os primeiros 3 centímetros do solo é o mais rico que nós temos aí. Toda a fauna microbiana do solo está ali nos primeiros 3 centímetros, né? Então é muito importante. E agora a gente está tendo esse prejuízo pela má condução do plantio direto também. Produzir com qualidade, observando sempre as regras ambientais, é uma preocupação constante de quem usa a terra para alimentar o mundo. Precisamos retornar à Expo Direto porque temos muitas atrações ainda para mostrar. Você vai ver a dinâmica de máquinas. Afinal, Não Me Toque é considerada a capital da agricultura de precisão. São variedades e, sem dúvida nenhuma, agregando tecnologia, reduzindo custos. Sommium fertilizante granulado com matérias-primas de alta qualidade e com teores adequados de nutrientes. Pronto, a soma de tudo isso está aqui. Um fertilizante que protege os nutrientes e melhora o aproveitamento das plantas.
Soma é um produto especialmente desenvolvido para hortigranjeiros e para frutíferas. Soma é sua lavoura de cara nova, é muito mais para o campo. Soma é um fertilizante com a marca Fecoagro. Cooperando, tudo fica afinado, porque o melhor instrumento do cooperativismo são as pessoas. Por isso, as cooperativas possuem alguns princípios importantes para trazer segurança econômica e gerar riqueza para todos os envolvidos. Porque aqui, todos são donos e ajudam a decidir. Sescope Santa Catarina, porque cooperar é orquestrar um mundo melhor. Investir em cooperação para melhorar o mundo sempre foi um bom caminho. E a Copérdia acredita nisso. Há 47 anos, ela desenvolve o campo para ter sempre produtos de qualidade à mesa do consumidor. São 16 mil associados gerando essa força cooperativa. E para dizer obrigado, a Copérdia oferece anualmente o retorno das sobras líquidas aos seus sócios. Em 2015, já foram distribuídos 10 milhões em sobras líquidas. Copérdia. Você participa, todos crescem. Um fertilizante moderno de alta eficiência aditivado com substâncias melhoradoras chegou para revolucionar o campo. O produto é nobre, o resultado é nobre e o conceito de produção também é nobre. Nobre é o fertilizante certo para a sua cultura, já que o NPK no grão permite a aplicação uniforme com ótimos resultados de produtividade. Não esqueça, na hora de plantar, pense Nobre, porque Nobre é o tratamento que o campo merece. Nobre é mais um produto com a marca Fecoagro. O nosso time continua em Não Me Toque para mostrar agora a Expo Direto por dentro. Vamos revelar as novas opções de híbridos, máquinas modernas, expor o orgulho da agricultura familiar, a pujança do setor de crédito e te levar para uma viagem no túnel do tempo. Aconchegue-se por aí e divirta-se conosco. O Parque da Expo Direto é colorido. Tem muitas flores, água em abundância, gente registrando tudo. É o orgulho do Rio Grande e dos gaúchos. Um lugar onde se respira negócios. Basta andar um pouquinho para ter a exata noção desse movimento. No Parque de Máquinas, por exemplo, todas as grandes revendedoras vieram para Não Me Toque. Cada uma com seu portfólio, com marcas exclusivas. Nós vamos ter na feira aquele agricultor que vem para comprar. Tá? Aquele agricultor que precisa fazer a renovação de máquinas, aquele agricultor que expandiu, que precisa aumentar o parque de máquinas, aquele que veio especular, aquele que normalmente vem na feira para ver se tem alguma novidade, para ver se compra ou se não compra, esse acho que ele virá num número menor. O Sicredi também marcou presença na Expo Direto. Considerado uma das instituições de crédito mais atuantes do país, a cooperativa fez questão de estar ao lado do associado. E daqui, ninguém saía sem resposta. Para cada projeto de investimento havia uma opção de negócio. Desde que abriu a Sicredi eu me associei, então eu acho que isso aí é uma relação muito boa. A gente tem e é uma cooperativa que tu tem uma coisa boa para tu chegar, né, conversar, e o pessoal te atende com muita simplicidade, dá sempre o associado, ele tem, parece que um carinho melhor para o pessoal atender. As pessoas são mais atenciosas, né? Então é bem mais fácil, a pessoa chega ali, o gerente vem conversar, e outros bancos, às vezes o gerente fica escondido. A cooperativa de crédito é uma casa nossa. Tu chega e está em casa, e quando tu vai num outro banco, tu não é conhecido, né? Então eu acho que sem cooperativa ninguém vive, não adianta. Senta, conversa e faz negócio. Senta, conversa, faz negócio com o gerente, com qualquer um deles, ó, teu problema está resolvido, tem que fazer isso para resolver, tá resolvido, o que tem que fazer, né? Este ano, o volume de crédito disponibilizado pelo Sicredi Central ficou semelhante ao de 2015, pouco mais de 220 milhões de reais. O nosso posicionamento é atender todas as necessidades dos nossos associados,
Nós temos um stand na feira onde recebe não só os associados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas de outros estados que prestigiam a feira, também os expositores. E nossa missão aqui realmente é ser um parceiro dos nossos associados para viabilizar os investimentos, para melhorar a sua produtividade, agregar mais renda às suas propriedades. E eu creio que dinheiro não vai faltar. Eu acho que o nosso produtor, no momento que ele decide o momento certo de fazer esses investimentos, tem na sua instituição o apoio necessário para realizar os seus sonhos. Isso que o Sicredi está fazendo mais uma vez nessa feira, fazendo relacionamento, recebendo os associados, dando consultoria a eles, sempre buscando o melhor negócio para que ele possa realmente agregar na sua propriedade, enfim, no seu negócio, né? Isso é o papel do nosso Sicredi. A grande atração da feira foi a área de sementes, tanto para as culturas do milho quanto da soja. As multinacionais vieram em peso defender suas bandeiras na Expo Direto. Todos esses híbridos que são lançamentos, a gente está com tecnologia Pro 3, né? Que além dessa questão de proteção de parte aérea, IRR, também tem proteção de raiz, né? Os associados das cooperativas ligadas à FECOAGRO também mandaram delegações para cá. Só a Auriverde proporcionou ao produtor mais de 150 vagas. Quem deixou o conforto de casa levou na bagagem boas experiências. Através da cooperativa, ela proporciona a gente conhecer mais sobre a produtividade, sobre vários tipos de sementes que dá para implementar na propriedade para aumentar a produtividade. E você viu muita novidade aqui? Sim, a gente estava passando no stand ali, bem interessante as novas fórmulas que as equipes estão fazendo, né, para melhorar cada vez mais. Em primeiro lugar, a gente agradece a Auriverde, que sempre nos convida para essa oportunidade de conhecer novas tecnologias. Uma empresa que mostrou milhos para silagem, resistente para pragas, soja já com tecnologias novas também, resistentes a várias situações, né, e equipamentos, né, a gente vê aqui máquinas modernas, né, de última geração. Tudo a gente não consegue aplicar na nossa propriedade, mas alguma coisa a gente sempre consegue aprender de novo, né? O produtor que se adequar aos novos tempos, com certeza vai ter o sucesso, vai ter o resultado que a gente sempre fala que ele deve ter para que ele prospere em sua propriedade. A Expo Direto é uma feira criada, organizada e administrada pela Cotrijal, uma cooperativa agropecuária que tem base em Não Me Toque e ações em toda a região do Alto Jacuí. Por esse projeto da Expo Direto, a Cotrijal se tornou referência mundial. Se lembrarmos, há 16 anos atrás, aqui era um campo. Aqui tinha uma cancha de corrida de cavalo e a gente transformou tudo isso num parque de 84 hectares. E hoje, felizmente, com uma grande equipe que nós temos, as parcerias dos nossos patrocinadores, dos expositores, enfim, todos que têm participado com nós aqui devem se orgulhar muito de termos essa Expo Direto. O senhor imaginou que ela seria um evento internacional? Não, quando nós iniciamos, se alguém falar, não tinha nem ideia. Nós começamos regional, estadual, nacional, Mercosul e hoje há muitos anos internacional. Está aqui dentro do parque mais de 70 países, 26 embaixadores e um grande público que vai estar circulando nesses 5 dias. A agricultura familiar, que produz mais de 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros, ganhou um espaço generoso na Expo Direto. Para muitos, estar aqui foi viver um mundo especial. Nossa, é excelente, é uma oportunidade maravilhosa, estar vendendo e demonstrando os produtos, a oportunidade de contatos também. É muito bom estar aqui. A cidade de Não Me Toque é conhecida como a capital nacional da agricultura de precisão. E para valorizar esse movimento, as empresas de máquinas apresentaram aqui as tendências de mercado. A dinâmica de máquinas reuniu muita gente. Afinal, o produtor queria entender a evolução desse segmento, absolutamente importante na gestão da propriedade. O que a gente tem aqui mostra que cada ano, ano após ano, a gente vem se superando em produtividade e como a gente fazer essas produtividades aumentarem mais, né? São variedades e, sem dúvida nenhuma, agregando tecnologia, reduzindo custos. Isso o agricultor não consegue simplesmente sem uso das máquinas, né? Já a Emater, que é a empresa de pesquisa e extensão do Rio Grande do Sul, montou um cenário temático onde o visitante pôde reviver o passado. Muita gente saiu desse túnel do tempo extasiado.
No começo eu vi o passado, quando eu era criança. O tanque lá fora, o porquinho, tudo aquilo. É só uma coisa que tinha lá, não tinha no nosso lugar. Mas o começo era este, né? Passa uma lembrança na cabeça. Passa, a gente fica com saudade daquele tempo. Como eu não conheci o tempo mais antigo, a gente vê a modernidade que precisa acontecer e a evolução e a quantia que eles sofriam para plantar e que eles sofriam para a própria vida. Podia ser assim mais fácil para criar os filhos e ficavam tudo ali no interior. E hoje em dia é mais facilitado para nós a vida, só que é mais difícil o mundo exterior, né? E dá para valorizar um pouco a mãe também, que passou por isso tudo. Ah, com certeza! A vida deles era bem mais complicada. E assim é a Expo Direto, uma feira esplêndida, bem organizada, que tem um futuro brilhante pela frente. Apesar da crise econômica nacional e a ausência de políticas públicas, a Expo Direto deu de ombros para a falta de perspectivas. E assim, seguimos alimentando o país. Para rever os nossos conteúdos, é só acessar o site da FECOAGRO. Muito obrigado pelo seu carinho, uma ótima semana para você e até o nosso próximo encontro.